Boa noite, irmãos e irmãs. Para iniciarmos o culto de hoje, nós vamos adorar a Deus por meio de uma leitura bíblica e nós convidamos a nossa irmã Laura Rocha para fazer essa primeira leitura. Acompanhe conosco. Graça e paz. Vou ler o Salmo de número 66, de 8 a 10. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Amém. nosso sermão de hoje é sobre o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos de 15 a 21.
E quem vai fazer a leitura para nós é a nossa irmã Cláudia. Saúdo a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido a todos a fazer a leitura, nesse momento, do livro de João, capítulo 14, dos versículos de 15 a 21. João, capítulo 14, dos versículos 15 a 21. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Jesus nos promete um ajudador. O texto de hoje fala justamente sobre algo extremamente necessário para os dias de hoje: ajuda. Todos nós estamos necessitando de ajuda e Jesus promete um ajudador. Jesus prediz a sua morte para os seus discípulos e enquanto ele conversa com os discípulos e comenta como vai ser, o que vai acontecer, ele os conforta dizendo: eu enviarei para vocês um ajudador. A palavra em grego que está aqui nesse texto é paráclito. Paráclito é o consolador, é o ajudador, é o intercessor. Mas por que nós precisaríamos de um paráclito? Qual a necessidade dos discípulos naquele momento de um paráclito, de um ajudador? E para hoje? Será que nós ainda temos necessidade de um paráclito? Ainda estamos precisando de um ajudador? O que esse texto tem a ver conosco hoje? Eu quero fazer alguns destaques aqui e o primeiro destaque fica por conta do versículo de número 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. A necessidade que nós temos de ajuda, ela é constante, né? Desde que nós nascemos, nós precisamos de ajuda para sermos alimentados, precisamos de ajuda para a nossa higiene. À medida em que nós vamos crescendo, nós precisamos de ajuda para aprender as coisas, para aprender inclusive as coisas acerca da nossa sobrevivência, do básico, né? Do comer, do se limpar. As coisas mais essenciais da vida, nós sempre precisamos de ajuda. E essa necessidade, então, ela é constante, ela é contínua. Jesus, quando diz que enviaria o ajudador, ele diz que o enviaria para que nós o tivéssemos para sempre. A necessidade de continuidade no projeto de Jesus era algo que os discípulos precisavam ter bem claro. Jesus não estava aqui promovendo uma ruptura no projeto dele. Pelo contrário, ele mostra para os discípulos que a sua morte, a sua posterior ressurreição e até mesmo a sua ascensão fazem parte desse projeto do reino de Deus. E tudo isso tem então um fundamento. Tudo isso ajuda, corrobora com o projeto do reino de Deus. Não há aqui a sensação de corte, de romper com as coisas, mas a sensação de continuidade. É para sempre. E essa ajuda estará conosco para sempre. Para nós hoje, fica para nós a necessidade que nós temos de ajuda constante, fica para nós lembrando que mesmo quando nós erramos, ele continua conosco.
Mesmo quando a coisa fica feia, seja na área da saúde, financeira, conflitos, problemas, desemprego, seja lá qual for a situação, por mais complicado que seja, Ele continua conosco, Ele não nos abandona. Mesmo quando todos nos abandonam, Ele continua conosco. A ajuda divina permanece conosco para sempre. Essa sensação de continuidade dá para nós segurança. Nada mais necessário para os dias de hoje do que segurança, né? Nós não sabemos sequer como vai ser o dia de amanhã, a gente não consegue planejar absolutamente nada, nem para o próximo mês, nem para a próxima semana. Todas as coisas estão assim, bem complicadas nesse sentido, e nós precisamos muito de segurança. E saber que o ajudador permanece conosco para sempre, isso traz para nós uma sensação de confiança, de segurança, que nos auxilia a passar por esse período tão difícil. O segundo destaque que eu quero fazer está no versículo de número 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Os discípulos em breve iam experimentar um sentimento de solidão muito grande, um sentimento de abandono. O sentimento seria tão forte, né? Chegou a ser realmente tão forte, que alguns dos discípulos chegaram até a desistir do projeto de Jesus, pegaram a trouxinha deles e foram embora. Os discípulos nos caminhos de Emaús, por exemplo. Eles se sentiram literalmente abandonados. Parecia que nada mais ia dar certo. E eles precisariam então dessa segurança para tocar o projeto adiante. Para nós hoje, o que é que isso comunica? Nesse tempo de quarentena, né? Todo ser humano precisa se sentir amado, precisa sentir que tem alguém junto com ele, né? Basta a gente lembrar, que eu gosto muito, né, de lembrar do filme O Náufrago. A necessidade de ter alguém é tão grande que o protagonista do filme pega uma bola que está escrito Wilson e ele faz uma carinha na bola, né? E ele conversa com o Wilson para lá, para cá, ele briga com o Wilson, ele tem necessidade até de brigar com o Wilson. É fantástico aquele filme, porque lembra para nós que nós não fomos feitos para viver sozinhos. E Jesus, quando ele diz que enviaria o Paráclito, enviaria o ajudador para nós, ele diz que ele não nos deixaria órfãos, mas ele voltaria para nós, porque ele sabe da nossa necessidade de não estarmos sozinhos. Nós temos uma necessidade de saber que há alguém zelando por nós, há alguém junto com a gente no momento das nossas dificuldades. E esse período de distanciamento social é um período bastante complexo, bastante complicado, especialmente para quem tem alguma vulnerabilidade nessa área emocional. É muito importante estar assim bem atento às pessoas que moram sozinhas, por exemplo, porque elas vão sentir muito mais falta do que quem tem uma família com 5, 6 pessoas dentro de casa. As pessoas que estão passando por luto, pessoas muito idosas, mora só um casalzinho de idosos, precisam de mais atenção, enfermos, pessoas que sofrem violência doméstica, que a gente sabe, pessoas que sofrem com os relacionamentos disfuncionais. Essas pessoas precisam daquele toquezinho, daquela ligação, daquela mensagem, de um amigo, de uma pessoa mais próxima, de um parente. Ela tem a necessidade de ser lembrada, de saber que ela não está sozinha, que se precisar ela pode contar com você. Então é necessário, nesse tempo, esse texto falar para nós não estamos órfãos. Em primeiro lugar, o ajudador continua conosco. E em segundo lugar, esse ajudador toca no coração de outras pessoas para estarem junto conosco. Toca no coração de outras pessoas para se lembrarem de nós e para cuidarem, para zelar mesmo pelo bem-estar da nossa vida. Então é muito necessário lembrar que, especialmente as pessoas que você ama, aguardam por você.
Não é o desconhecido que vai ligar para alguém. É justamente aquele próximo, aquele que ama, né? Eu não espero a ligação de quem eu nem conheço. Eu não espero uma mensagem de quem eu não conheço. Eu espero daqueles a quem eu amo, daqueles que são próximos de mim, né? E que estão distantes somente por causa do tempo da quarentena. Mas eu preciso dessas pessoas. Então o ajudador também nos traz essa lembrança de que é preciso estar perto uns dos outros, para que as pessoas não se sintam órfãs, para que não se sintam abandonadas, para que não se sintam sozinhas. O terceiro destaque e último que eu quero fazer aqui fica por conta do versículo 19. Diz assim o texto bíblico: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O Paráclito, o ajudador, ajudaria os discípulos a enxergarem Jesus. Mas de que forma nós podemos enxergar Jesus? Como é possível enxergar Jesus? Naquele momento, os discípulos começam a entender que eles ficariam sem Jesus por perto. Eles começam a entender que de fato Jesus vai passar por uma tragédia muito grande. E já começam a antever e imaginar a morte de Jesus. Agora, como é triste nós ficarmos sem ver uma pessoa por conta de uma separação, por conta da morte, né? Por conta de um distanciamento. Puxa, tive que me mudar de algum lugar e tal, minha família ficou lá. Como a gente sente, não é? A gente sente muito isso dói bastante. Imagine não ver uma pessoa amada como Jesus. Como é que os discípulos poderiam ver Jesus? Como é que o ajudador os ajudaria a enxergar Jesus? A resposta fica por conta do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. O Espírito Santo, o ajudador, nos ajuda a enxergar Jesus nos gestos de amor. Quando uma pessoa ama o próximo, quando uma pessoa demonstra amor genuíno por alguém, e não estou falando de amor, de relacionamentos amorosos, não estou falando de casal, estou falando de cuidado, estou falando de zelo pela vida do próximo. Quando o amor acontece na prática, nós enxergamos Jesus. O evangelista Mateus disse isso em outras palavras, lá no capítulo 25. Ele disse que quando nós vestimos o nu, quando nós visitamos o enfermo ou preso, quando nós cuidamos de quem necessitava, estávamos cuidando de Jesus. É assim que o Paráclito nos ajuda a enxergar Jesus. O próprio Jesus se manifesta a nós quando nós demonstramos ações práticas de amor. Quando nós cuidamos do próximo, o próprio Jesus se manifesta a nós e nós o enxergamos. O Espírito Santo é aquele que dá a cor para isso. É aquele que nos ajuda a enxergar onde é que Deus está. Deus está no cuidado e no amor que nós revelamos uns para com os outros. Que Deus te abençoe, que você possa fazer com que o Cristo ressurreto se manifeste a muitas outras pessoas, especialmente para aqueles que ainda não o conhecem, porque à medida em que nós amamos de forma prática as pessoas, nós podemos demonstrar e manifestar a presença viva de Jesus entre nós. Deus te abençoe.